Eu chamo agora para apresentação o tema responsabilidade socioambiental e as adaptações estratégicas necessárias em uma agroindústria de Santa Catarina. Os autores, Rosiane Oswald, Eliane Ferreira. Bom dia a todos, senhoras, senhores. Meu nome é Rosiane Oswald, eu sou de Santa Catarina, pela minha fala dá para perceber, né? Eu fiz uma pesquisa científica na grande região de Chapecó, que hoje é considerada entre as 10 cidades que mais crescem no sul do país, e a gente tentou entender em que contexto ocorrem as questões de adaptações estratégicas das empresas no que se refere à responsabilidade social e à gestão ambiental. Para que a gente tenha um parâmetro, uma visão geral do que seria o município de Chapecó e o porquê de estudar essas variáveis lá, essa agroindústria, ela comporta hoje, ela tem diretamente ligada a ela 70 mil famílias, e mais em torno de 15 mil funcionários diretamente. Está aí a grandeza dela, e ela disputa espaços com empresas como Brasil Foods, Perdigão, Seara Alimentos e afins. Então, entendemos dessa forma a importância de estudar essa temática no contexto do qual nós estamos inseridos. O tema, então, é a responsabilidade socioambiental e as adaptações estratégicas necessárias em uma agroindústria de Santa Catarina. O meu objetivo geral para a gente conseguir atender essa expectativa foi compreender, então, como ocorre esse processo de adaptação estratégica com foco nessas variáveis de responsabilidade socioambiental de uma cooperativa de alimentos no Estado. Por que estudar essas duas variáveis? Primeira questão é que pela evolução que hoje a gente tem na administração, numa gestão integrada, a administração com a variável tanto social e ambiental. Segundo, pela situação global hoje, exigir que as empresas considerem no seu planejamento estratégico todas essas duas variáveis. E porque também existem poucas pesquisas que esclarecem para nós, administradores, para a sociedade, de um modo geral, como ocorre o processo de adaptação das empresas em relação às novas tendências. Surge uma nova tendência e a empresa, às vezes, não sabe como se portar diante dessa nova questão. Então, à medida de que foi surgindo o debate teórico do que seria uma preocupação ambiental, uma responsabilidade social, as empresas também tiveram que se adaptar a essa nova visão. E, em busca disso, com essa meta, a gente estudou essa possibilidade de ver como é que ocorreu essa linha de pensamento dentro dessa agroindústria. Como fundamentação teórica, eu não vou citar teorias, eu vou mostrar basicamente quais foram os autores que eu me baseei. Vejo que a grande maioria são autores internacionais, que são os que possuem mais credibilidade para falar nessas temáticas. E o Brasil ainda não existe um estudo teórico bem aprofundado nas variáveis social, adaptação com responsabilidade social e gestão estratégica, e adaptação envolvendo a gestão ambiental. Para que eu pudesse, então, caracterizar como um modelo científico, eu utilizei 2 modelos teóricos já comprovados e já aceitos na academia. O primeiro, que é o modelo do Pettigrew, em 87, no qual ele responde ao objetivo de agrupar de forma cronológica todos os acontecimentos que acontecem nas empresas e caracterizá-los através de uma análise em relação ao processo, conteúdo e contexto, e averiguar, então, quais foram os principais acontecimentos que aconteceram ao longo da empresa, do qual nós podemos depois caracterizá-las, então, como uma ação social ou como uma ação ambiental. O interessante desse modelo é que ele permite, ele esclarece que os eventos, as situações que acontecem dentro das empresas estão relacionadas com a percepção das pessoas que administram a empresa, né? Quanto a tudo aquilo que ela enxerga, o que acontece no ambiente externo, com o que acontece no ambiente interno, e da sua estrutura e como também ocorrem as formas de poder dentro da organização. Outro modelo que eu utilizei, bastante conhecido, é do Charles Carroll, de 2003, no qual ele comporta 3 grandes dimensões. Para os autores, existem 3 grandes possibilidades da empresa se encaixar, tanto como econômica, ética ou legal,
e que geram, então, 7 categorias, no quais depois eu terei que enquadrar a organização em estudo. Quanto às questões metodológicas que pudessem fundamentar a pesquisa, eu fiz uma abordagem qualitativa, descritiva. Fizemos um estudo de caso único, por isso não caracteriza todas as empresas da nossa região, e sim só essa que eu estudei. E o estudo longitudinal, porque eu estudei toda a história de vida da organização. A população, então, foi representada por todos os funcionários que conhecessem o processo, que tivessem ligação direta com a variável social e ambiental, os gestores e que tivessem maior poder de decisão, porque essa população é que me traria, então, as respostas das quais eu estava procurando. Aí também pesquisei a pessoa com mais tempo de empresa, para ver se os diálogos apresentados pelos gestores batiam pelo diálogo das pessoas que estavam mais tempo inseridas na empresa. Então, a amostra foi por conveniência, porque eu determinei, assim, ó, vou entrevistar você, no qual me totalizaram 11 entrevistados. Então, eu só me preocupei em levantar as informações que estivessem em relação às questões estratégicas, não adaptações mínimas necessárias para o cumprimento de uma legislação, mas as que fizessem alterar o comportamento da empresa no que se refere a uma mudança social ou uma mudança ambiental. E o instrumento de coleta foi um formulário e entrevistas semi-estruturadas, pois as entrevistas me permitiram, ao longo da conversação com os gestores, ir perguntando demais coisas que eu fui sentindo na hora da entrevista, que eu achei interessante ficar sabendo. Para que, então, podemos entender em que contexto aconteceu a cooperativa Vive. Ela hoje foi criada em 69, né? Mas eu trouxe para esse evento o período de 2004 a 2010, mas ela deu origem no oeste catarinense e hoje ela é reconhecida como um dos maiores conglomerados agroindustriais do país e é considerada referência mundial na tecnologia de carnes. E ela é reconhecida a nível nacional a maior empresa que produz agroalimentos. E tem associada 15 cooperativas afiliadas. 8 pessoas se juntaram com o objetivo de formar essas cooperativas, no qual hoje já se comporta 15 grandes cooperativas. Então, tendo base do modelo do Petit-Gris, no qual eu analisei as características do processo, contexto e conteúdo das mudanças socioambientais. Em relação ao processo, o que é o processo? O que aconteceu de 2004 a 2010 na empresa? Na relação social, eles implantaram um programa Vivendo Saúde, onde acompanhavam as atividades da saúde do funcionário, medicação, médico, dentista, psicólogo e demais afins. Inauguração de um novo frigorífico, a implantação de um termo de ajustamento de conduta, do qual o governo federal fez todas as agroindústrias se adaptar à nova legislação, revitalização de uma fundação social chamada Auribonadese. Ela construiu uma usina de energia elétrica própria, de pequeno porte, para suprir a questões de consumo de energia. Ela teve a paralisação de uma unidade por questões de recessão mundial e reestruturação de todas as plantas devido à nova legislação da emissão de efluentes. Quanto assim, ao contexto interno, o que estava acontecendo de mais grave dentro da empresa naquele período de 2004 a 2010. Houve o fechamento do mercado externo, Santa Catarina teve o fechamento para exportação de carnes para o mercado exterior, o que causou um grande baque na nossa grande região e uma grande mexida social. A adaptação da planta, então, à nova emissão de efluentes, o que ocasionou um investimento muito forte da empresa, a toda a nova reestruturação através de uma regulamentação do governo. E houve um incêndio em uma unidade localizada próximo à central da empresa. E o contexto interno, a aquisição de um novo frigorífico, ela adquire um novo frigorífico, ela amplia e cria uma ONG júnior com os funcionários e filhos dos funcionários, e a revitaliza a Fundação Bodanese, no qual ela implanta mais programas de caráter comunitário. Nós temos no município em estudo 8 faculdades, universidades,
no qual ela tem parceria e os funcionários são encaminhados para estudar lá, pagando apenas 25% do valor da mensalidade. E os filhos dos associados, vejo que dá em torno de 70 mil famílias diretas, ela também faz este programa de benefício para o ensino. Então, esse foi o grande auge que ela conseguiu de investimento na área social nesse período. Esse termo de ajustamento de conduta foi o período de maior dificuldade da empresa, pois ela teve que lidar com os associados lá do interior dos municípios e transformar todas as propriedades rurais para essa questão da água, do descarte ecológico, que houve então um maior choque social que se sentiu no período. Ela passou a anualmente incluir no planejamento estratégico um valor para os investimentos na área social e na área ambiental, e a Fundação implantou 14 programas sociais de caráter contínuo para toda a cadeia de negócios, ou seja, para todos os stakeholders que estavam envolvidos com eles diretamente. E houve uma paralisação de uma unidade devido à recessão internacional. Santa Catarina teve uma parada na história mundial quando houve o fechamento da carne suína para o exterior, que é o grande forte de produção agroindustrial no nosso estado. O que percebemos, então, pessoal, que as atividades socioambientais são vistas como oportunidades. Os gestores sempre, eu senti nas entrevistas que os gestores entendem que utilizar as variáveis ambientais, socioambientais, são importantes e são estratégicas, porque dão um ganho de imagem para a empresa. Aí ela sempre procurou antecipar-se às leis. Conforme ia evoluindo o conceito, ela foi se antecipando antes que virasse uma legislação e que ela tivesse que cumprir. Por isso, da questão dela ser inovadora nesse sentido. A ampliação dos parceiros, como eu falei, chegando a 70 mil famílias ligadas diretamente à agroindústria, e ela apresenta 7 programas sociais diretamente focados só nos funcionários que estão dentro da própria indústria. Como conclusão, desde 69 até o período em que eu estudei, percebeu-se que houve evolução do pensamento gerencial. Os fundadores, seja por ser uma cooperativa, a cooperativa em sua essência, ela tem o dever social, ou seja, pelo caráter da empresa estar no meio onde existe grande concorrência no segmento que ela atua, ela teve uma visão sempre inovadora e constante e contínua do processo da questão da variável socioambiental. As ações que a empresa estão realizando, elas estão tendo ganho de imagem, diferencial e competitivo e imagem positiva no mercado que ela atua. Sua dimensão social, se vocês perceberem, é notória e econômica, porque ela tem uma importância muito grande para toda a região oeste, por envolver diretamente, então, 70 famílias e mais de 13 mil funcionários, né? Se eu for atualizar essas informações hoje, já está mais de 80 famílias e mais de 15 mil funcionários. Então, a empresa, no período que eu estudei, ela realizou investimentos maciços, constantes e contínuos na indústria no campo de relação à variável ambiental. No que tange às questões sociais, a empresa abrangeu, em suma, as esferas dos princípios da responsabilidade social, tendo, então, sua classificação na dimensão econômica, legal e ética. Caracterizamos através, então, do modelo do Schwartz, que ela atingiu em todas as esferas o que se espera de uma organização nos dias atuais. E as ações e direcionamento da empresa em estudo estavam diretamente ligados às formas de visão dos gestores. Desde 69 até 2010, conforme o conceito ia ficando claro para a população, conforme o conceito ia sendo trabalhado na academia, foi também evoluindo a forma de ver dos gestores, né? Eles acompanharam as tendências mundiais. Em 69, eles tinham uma visão mínima do que seria a responsabilidade social, porque a academia não sabia o que era isso, né? Então, conforme foi clareando para nós, também eles foram se adaptando. E que esse processo de investimento na área social, na área ambiental, ele é de caráter contínuo. Conforme vai evoluindo os conceitos, também vão evoluindo as formas de percepção e de ajuste de conduta dentro da própria empresa,
né? O mais interessante foi isso, que a gente percebeu que a cooperativa se manteve inovadora, ela segue essa linha desde os fundadores até para conseguir se continuar ativa e diferente lá onde que ela atua. Ela já tem 4 prêmios, inclusive do Instituto Ethos, e ela tem certificada, foi a primeira empresa brasileira que conseguiu o certificado de abate humanitário para os seus produtos. É isso, obrigada.